Oi, pessoal. Ó, a gente vai começar essa aula colocando os produtos notáveis na geometria, né? Como que ele funciona geometricamente. Aí vocês vão ver que em alguns casos o produto notável ele ajuda a gente, ele facilita em algumas áreas calcular as áreas, né? E vocês vão ver como que ele ajuda, né? Até na interpretação. Depois que foi visto, depois que foi visto a primeira vez, aí é só dar uma estudada e fazer exercício, porque é muito tranquilo, tá bom? Então, vamos lá para a aula. Imagina aqui, ó, você tem esse quadrado aqui, que tem essas medidas. Aí você precisa calcular a área total do quadrado, né? Se você, né, optar por calcular área por área, ó, então perceba o seguinte, aqui, ó, essa parte aqui vale daqui até aqui vale A, daqui até aqui vale A. Então aqui essa região aqui, né, eu tenho um quadrado. Se você for optar por calcular a área toda, né, a área toda ficaria aqui, A vezes A ao quadrado, né? Vou pôr uma cor aqui mais clara, ficaria aqui A vezes A ao quadrado. A ao quadrado. Só vou mudar aqui. Ficaria ao quadrado. Lá, A vezes A ao quadrado. A ao quadrado. Certo? E agora aqui, essa medida aqui é B. E essa aqui, que a gente acabou de calcular a área do quadrado, o lado valia A. Então, a gente tem um retângulo de lado B e aqui o outro lado vale A. Então, quando a gente calcula, né, algebricamente, ficaria o quê? A medida A aqui vezes a medida B, é um retângulo. A vezes B é AB, certo? Ficaria A vezes B, AB. E aqui embaixo acontece a mesma coisa. Aqui é B e aqui vale A. A vezes B ou B vezes A é a mesma coisa, AB. Vamos por AB também, certo? Isso aí a gente já estudou. A área de retângulos, de quadrados. Agora aqui esse pequenininho aqui é o menor quadradinho, que o lado vale A, é só você transportar para cá. Daqui até aqui vale B, e lá em cima vale B também. Então, o lado é B vezes B, B ao quadrado. Certo? Então tá aí. Agora, eu vou trocar a cor aqui, tá, gente? Vou colocar preto. Se eu quiser somar essas áreas aqui, como que ficaria, né? Vou colocar até na ordem aqui, ó. Como ficaria? Ficaria ao quadrado mais... Aqui que entra o detalhe, gente. Quando a gente vai fazer o produto notável, o quadrado da soma de dois termos, quando a gente usa duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, é porque geometricamente a gente tem dois retângulos aqui, ó. Eu tenho um retângulo AB mais um retângulo AB. Então eu tenho no total dois retângulos AB, 2AB, 2AB, certo? E eu tenho mais, por último aqui, a ordem não importa, né? Só que eu já estou colocando aqui propositalmente na ordem aqui para ficar fácil de explicar. Então depois eu tenho a área desse quadrado menor aqui, p ao quadrado, tá? Então, gente, isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, certo? Se eu quiser colocar esse trinômio quadrado perfeito na forma fatorada, fica dessa forma aqui, ó. É esse lado aqui mais esse lado ao quadrado. Perceba para você ver então, ó, se você calcular dessa maneira que está aqui, gente, a ao quadrado mais AB mais AB mais B ao quadrado, eu vou ter um trinômio quadrado perfeito. Que é a mesma coisa se eu pegasse o lado desse quadrado aqui, ó, A mais B que multiplica A mais B. Toma cuidado, gente, que muitos alunos nessa parte dessa disciplina, desse conteúdo, eles fazem isso aqui, ó. Fala que aqui é AB e aqui é AB. Não é AB, gente. É esse pedaço aqui, ó. Esse comprimento do quadrado aqui, ó. A mais esse pedaço B, certo? Então aqui eu vou pôr um maisinho aqui, ó. Então na verdade é mais.
E aqui também é a mesma coisa, é o pedacinho A mais o pedacinho B. Então, se eu fosse calcular os anos já logo de cara produtos notáveis, ficaria o lado do quadrado é A mais B. E qual que é a área do quadrado? É lado ao quadrado. Olha lá, certo? Que vai ficar igualzinho a mesma coisa aqui, gente, ó. Então, eu poderia já usar o produto notável aqui, ó. O lado do quadrado é A mais B. Como que é a fórmula da área do quadrado? Lado vezes lado. Então, lado vezes lado, lado ao quadrado. Então, ficaria o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Olha lá. Certo, gente? Então, ó, deu a mesma coisa aqui de cima. Por quê? Porque é a mesma figura. Só que aqui embaixo, gente, esse aqui eu usei os produtos notáveis nossos, né? Eu usei a soma do quadrado de dois termos, ó. Esse aqui eu já usei o nosso produto notável, ó. Que dá a mesma coisa que esse. São iguais. Certo? É a mesma coisa, só que aqui eu usei o produto notável, o quadrado da soma de dois termos. Tá bom? Então, agora eu vou pegar esse outro quadrado aqui, eu vou colocar uma outra medida. Eu vou chamar esse lado aqui de x, 2x. Ó, chama esse lado aqui de 2x. E esse lado aqui de 3, certo? 3. E esse lado aqui também vai ser 2x. E aqui vai ser 3, essa medida. Tá bom? Então, se a gente fosse calcular a área desse quadrado aqui, ó, desse quadrado azul, ficaria lado vezes lado, ou seja, lado ao quadrado. Gente, 2x vezes 2x ficaria quanto? 2x vezes 2x, 4x ao quadrado, ó, 4x ao quadrado, certo? Então tá. Aqui, gente, esse verde aqui é um retângulo, ó. Esse lado do retângulo aqui vale 3 e esse lado do retângulo aqui vale 2x, ó. Por quê? Porque tá aqui, ó. É só eu pegar esse lado aqui e transportar. Então aqui, ó, se eu quiser, eu posso colocar aqui, ó, 2x. 2x, não vai atrapalhar em nada, ó, 2x. Nem precisaria, mas tudo bem. Então, gente, para calcular a área desse retângulo verde aqui, ficaria com esse 3 que multiplica o 2x. Então, 3 vezes 2x dá 6x. 6x. Olha lá. E esse retângulo aqui é a mesma coisa. Se esse lado aqui vale 3 e lado outro transportando para cá vale 2x, ó, não preciso colocar, mas eu vou colocar, né, para você entender bem, ó. Eu transportei o que estava ali em cima para cá. Então fica 3 vezes 2x, 6x. Aí, tá aí. Agora, esse quadradinho aqui, gente, ó, lá em cima o lado vale 3, aqui é 3 e aqui também é 3, ou seja, esse pedacinho aqui vale 3 e esse aqui também vale 3. E 3 vezes 3, né, que é a área do quadradinho, 3 vezes 3, 9. Aí se você for somar tudo isso aqui e depois pegar os termos semelhantes, dá muito trabalho. Por isso que é importante usar o produto notável. Então, gente, olha só usando os produtos notáveis. Percebam o seguinte, ó, vou colocar até de cor diferente para você entender bem, ó. Perceba aqui, ó, isso aqui é um quadrado, certo? O lado do quadrado é 2x mais 3. Eu vou pôr o maisinho aqui, ó. É a medida 2x mais essa medida 3. Então, isso aqui é um lado do quadrado. Eu vou colocar entre parênteses. É o lado do quadrado. E aqui também é a mesma coisa, porque é um quadrado. 2x mais 3, certo? Vou colocar o parênteses desse jeito aqui, gente, mas só para vocês entenderem, ó. Então, como que ficaria a área do quadrado todo? 2x mais 3 ao quadrado, porque é lado vezes lado, ó. Então, a área do quadrado ficaria, né, na maneira usando produtos notáveis, ficaria 2x mais 3, tudo entre parênteses,
aqui, a ao quadrado. Aí, gente, é só usar, né, a maneira prática de calcular. Vai ser o quê? Ó? Quando tem o quadrado da soma de dois termos, vai ser o quadrado do primeiro termo. Só destacando aqui, gente, o primeiro termo aqui é o 2x, ó, o quadrado do primeiro termo. Então, vamos lá. E esse 3 aqui é o segundo termo, só para quando eu for falando vocês forem entendendo, ó. Então, vamos lá. Vou fazer da maneira prática, já vai pegando a manha aqui. Então, ó, se eu tenho o quadrado da soma de dois termos, vai ficar o quadrado do primeiro termo. Gente, 2x ao quadrado é 4x elevado a 2. Então, o quadrado do primeiro termo mais... Olha agora, perceba o seguinte, 2 vezes 2x vezes 3. Então, ó, por que 2 vezes? Porque aqui, gente, perceba que tem dois retângulos, certo? Por isso que tem que ser 2, você tem que lembrar. Ó. Então, é 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Então, 2 vezes o primeiro termo, 2 vezes 2x dá 4x. 4x vezes 3 dá 12x. 12x. Tá? Então, ó, o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, e agora mais o quadrado do segundo termo. Lá, o segundo termo vale 3. 3 ao quadrado é 9, já põe direto. Aí, gente, então, ó, esse trinômio quadrado perfeito aqui é a soma dessas áreas aqui. Tá? Então, usando produtos notáveis, no caso aqui o quadrado da soma de dois termos, fica muito mais prático você fazer do que calcular área por área. Vai chegar ao mesmo resultado, professor? Vai chegar. Mas a gente está estudando justamente isso, né? Os produtos notáveis geometricamente. Tá bom? Gente, então agora a gente vai calcular a área desse quadrado vermelho aqui. Só que então imagina que é o seguinte, ele deu essa figura todinha aqui, esse quadrado maior, e esse quadrado maior ele é composto por esse quadrado vermelho, esses dois retângulos aqui que são iguais, e esse quadradinho menor amarelo, certo? Ele quer calcular só a área vermelha. Então, gente, esse lado aqui do quadrado, ó, já posso falar que é quadrado. Por quê? Esse lado aqui, quanto que ele mede? Ele não mede A. Ele mede A menos esse pedacinho B aqui, porque tudo isso aqui, gente, do quadrado maior mede A. Então, se eu colocar aqui essa medida aqui A, vai estar errado, ó. Se eu colocar aqui, ó. Se eu colocar aqui a medida A, aqui, medida A vai estar errado, certo? Vou até colocar outra ferramenta que eu vou usar uma reta para ficar mais bonitinha. Ó, então, se eu colocar isso aqui, medida A, pronto. Essa medida, se eu chamar de A, está errado, somente A, porque ela não é A. Ela é A menos essa medida B. Aí sim fica correto. Então, ela é A menos a medida B. E aqui é a mesma coisa, né, gente, que acontece, ó. Esse lado todinho do quadrado maior mede A. E só esse vermelho quanto que é? É o mesmo esquema. Então, ele mede a mesma coisa. Se é um quadrado, né? Então, ó, daqui até aqui, ó. Pronto. Então, esse lado aí do quadrado, ele mede o quê? A menos B também. A menos B. A menos B, certo? Então, não interessa essa medida do retângulo aqui, da área do retângulo, desse e desse quadrado. O que eu vou fazer então? Lado vezes lado, ou seja, lado ao quadrado. E aí que já entra o produto notável aqui, o quadrado da diferença de dois termos. Olha lá. Então, como que ficaria essa área aí, né? Ficaria A menos B ao quadrado, ó. A menos B ao quadrado. Deixa eu melhorar aquele parênteses ali. Lá, A menos B ao quadrado. A área vermelha.
Então, vou fazer da maneira prática, tá, gente? Olha lá, vai ser o quadrado do primeiro termo. Ó, o primeiro termo variar. Então, o quadrado dele, aqui, ó, o quadrado dele. Menos, ó, o detalhe, hein? Menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Então, é 2 vezes A vezes B. 2AB. 2 vezes o primeiro termo. Deixa eu melhorar esse 2 aqui. 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. E mais o quadrado do segundo termo. Olha lá. Certo? Pronto, gente, acabou. Já calculamos a área aqui do quadrado vermelho. Ó. É isso aqui, ó. Olha lá. Certo? Então, os produtos notáveis, gente, ajudam a gente, né, nesse tipo de situações. Vão ter os outros exercícios aí e aí a gente continua, tá bom?